Uma história que serve de alerta. Aqui em Itaúna, a obsessão pelo corpo ideal terminou em tragédia. Uma jovem sofreu um acidente vascular cerebral, o AVC, provocado por uma combinação perigosa entre uma condição congênita e o uso de anabolizantes e suplementos. O caso acende um sinal vermelho sobre os riscos no uso dessas substâncias. Uma jovem de 42 anos, atleta, uma vida saudável. Porém, a busca pelo corpo perfeito e alternativas que aparentemente seriam de imediato acabou paralisando os sonhos e a vida da personal Fernanda Linhares. Tudo começou em uma viagem familiar. Eu sofri o AVC há 2 anos atrás, eu estava viajando para Pipa, uma viagem de férias com a minha família, e aí eu sofri o AVC lá. E aí o atendimento meu demorou 10 horas, eu fiquei 10 horas em coma e fiquei sem atendimento médico. Muita gente me pergunta por que eu tive um AVC. Uma jovem de 42 anos, atleta. Aí eu sempre falo que foi um conjunto de fatores. Só que um fator mais importante eu não sabia que eu tinha. Que lá eles descobriram que eu tinha uma doença cardíaca congênita, que chama FOP, forame oval patente. O forame oval patente muita gente, 25% das pessoas, elas nascem com uma abertura no coração. Só que depois dessa abertura, ela fecha. A minha não fechou. Então eu continuei com esse buraquinho no coração. Foi aí que o coágulo passou pelo buraco e foi direto para o cérebro. Enfim, esse foi o fator principal do meu AVC. Mas os outros fatores, aí vem, a questão que eu ingeria muita... Como a minha rotina de treino era muito pesada, muito exaustiva, então eu comecei a cair rendimento, porque eu tinha que dar aula, eu tinha que ser mãe, eu tinha que ser esposa. E aí eu comecei a ingerir termogênicos, pré-treino, energéticos para eu poder trabalhar. Então tinha dia que eu tomava termogênico de manhã e da parte da tarde já tomava um energético. E à noite também tomava energético, porque eu trabalhava até 9 horas da noite, eu tinha que treinar. Meus treinos eram divididos em 2 sessões por dia, enfim. E aí foi aí que eu comecei a querer sempre mais, porque a gente sempre quer mais. Aí eu comecei no mercado negro, vocês sabem que a gente consegue achar esses esteroides anabolizantes. Então, sem conhecimento nenhum, eu fui e comecei a fazer uso. E o que eu mais vejo hoje em dia, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Eu, uma atleta, corpo saudável, e foi que o meu corpo deu vários sinais antes do meu AVC acontecer, só que eu ignorei todos. Eu tive dormência nos braços, muita dor de cabeça, tive muita irritabilidade, porque o que eu falo que os esteroides, eles dão um resultado muito bom. Vale a pena você ter um corpo bonito hoje e no seu futuro? Porque hoje eu tenho que lutar contra as sequelas. Depois de todo o tratamento e muita fisioterapia, a jovem tem uma vida normal, porém com algumas limitações. E o pior é o preconceito. Então, hoje eu não consigo dar aula mais de crossfit, eu tive que vender o meu box de crossfit, porque chegou um ponto que eu tive que fechar esse ciclo, porque senão eu ia entrar em depressão. Então, assim, a minha vida profissional, os meus sonhos, todos foram por água abaixo. Então, assim, é difícil. Hoje em dia eu dou algumas aulas, eu consigo dar algumas aulas, porque ainda tem esse preconceito, entendeu? Do personal, e eu sou um personal com deficiência, então fica difícil. Mas, enfim, quem tem Deus tem tudo, E tudo na vida da gente, eu consigo superar. Eu superei o mais difícil, que é ficar numa cadeira de rodas, usar fralda. Então, assim, o que vem pela frente, basta a gente querer, a gente vai conseguir, eu consigo. É isso. A personal deu dicas para os atletas que buscam a perfeição. O meu conselho hoje é: não troquem o futuro de vocês por um resultado imediato. Não vale a pena. Eu sei muito bem o que é querer evoluir, bater metas,
conquistar a performance, a melhor performance, o melhor físico. E hoje em dia eu deixo a reflexão para vocês. Vale a pena? Não vale, porque hoje eu perdi 10 quilos de massa magra e hoje eu luto para recuperar meus movimentos, porque eu fiquei com sequelas do lado esquerdo do corpo. Então eu ando mancando, meu braço não levanta ainda. Então fica a reflexão. Hoje em dia também vejo muita gente na academia utilizando energéticos. É isso que eu queria falar muito para vocês. Tá tendo muito infarto, muito aumento do risco de AVC por causa de energéticos, por causa de esteroides anabolizantes. E não fica achando que não vai acontecer com vocês não, porque acontece. Até que aconteceu comigo. E os meus exames estavam em dia também, né? Porque hoje em dia muita gente fala, não, mas eu faço controle. Não existe isso. Não existe. O AVC, ele é como se fosse um acidente de carro. Ele acontece de uma hora para outra. Tudo bem que ele me deu sinais e eu ignorei. Mas serve de aprendizado.